Há dias, o Papa Francisco recebeu os membros do Conselho Nacional da Ação Católica Italiana e exortou os leigos presentes para um contínuo trabalho de gratuidade, humildade e proximidade às pessoas, sobretudo durante este tempo de pandemia. Ao enaltecer a importância da experiência sinodal na Itália, Francisco alertou sobre armadilhas que seduzem as associações, como o funcionalismo e a tentação de se fazer um parlamento católico, que não é exatamente a sinodalidade. Estamos em caminhada sinodal na Diocese de Angra e todos somos convidados a participar, e participar aqui é refletir em voz alta, sem gritos, o que é ser igreja hoje e que desafios nos colocam estes nossos tempos, que sinais se nos apresentam, que respostas nos são exigidas, que veredas teremos de percorrer para fazer aquilo que Jesus nos ensinou, amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou e nos ama. Não é uma utopia. Graça Amaral, a minha convidada deste Palavras que Abrem Caminho, professora a tempo inteiro, mas também uma cristã comprometida com o seu batismo. Se calhar poderíamos começar justamente por aqui, Graça. É assim tão difícil este caderno de encargos que Jesus, ou através dele, Deus nos deixou, amarmos uns aos outros? Pois, em primeiro lugar, boa tarde e muito agradeço o convite. Espero que a nossa conversa abra caminho. E respondendo ao que me pergunta, esse caderno de encargos fácil não é, mas julgo que ser muito aliciante e desafiador. Amar é o melhor que podemos fazer, dar e receber. Jesus disse, ide de dois a dois, e o convite a fazer esse caminho juntos existe desde sempre. Mas realmente esse caminho só pode ser possível se tivermos como pilares essas três coisas essenciais que realçou aí do Papa Francisco: a gratuidade, a humildade e a proximidade. Realmente, se não há gratuidade, este abrir-se ao outro, este olhar atento ao outro, não é fácil fazer caminho e amar. E ser humilde, colocar-se essencialmente no lugar do outro. Acho que é uma das coisas muito importantes, porque se fosse comigo, o que é que eu gostava que me fizessem, ou como é que eu gostava de resolver isso? E este pôr-nos no lugar do outro, acho que é essencial. É esta missão que temos, que é amar. E claro que... Deixe-me interrompê-la para lhe colocar já um próximo desafio, que é esta dificuldade que nós temos em nos colocarmos no lugar do outro. Decorre da nossa Sim, condição, às vezes não é fácil, decorre da nossa condição ou decorre da urgência dos dias e da rapidez com que tudo acontece? Talvez, mas às vezes as coisas, e depois também temos a vida que nos rodeia e que às vezes nos absorve e não nos permite fazer fazer esta experiência, ou pelo menos tentar fazê-la. E claro que, como eu estava a dizer, a proximidade acontece depois se nos abrirmos ao outro, se tivermos essa humildade de reconhecer as nossas facilidades e fragilidades e também as do outro, certeza que estamos no caminho certo e a amar, e que essas serão as bases onde se deve alicerçar o amor. E claro que irá ajudar a enfrentar todos os desafios que temos neste mundo de hoje. E ser igreja hoje não é fácil, mas é ser igreja sempre. Ser igreja hoje e sempre, a sentirmos presença desse grupo que acredita na palavra de Deus e que tenta viver essa palavra no seu dia-a-dia, nas suas relações com os outros, com os que trabalham, com aqueles que amam, com aqueles que convivem. E claro que os sinais hoje em dia são muitos. Recuemos então um bocadinho no tempo, também para situar quem nos está a seguir neste momento. A Graça foi catequista, trabalhou com crianças, mas também com adolescentes e com jovens, sobretudo no movimento do apostolado de crianças. Trabalhou na pastoral juvenil, hoje trabalha com jovens, por causa da sua profissão. Estamos à porta de uma Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Como é que olha para este momento, entalado entre uma pandemia cujas consequências nós ainda efetivamente
normalmente desconhecemos, mas que já vão deixando rastro nas famílias, nos próprios jovens com problemas de saúde, com problemas de aprendizagem, mas que também se refletem em nós próprios e na nossa disponibilidade para os outros. Como é que isto tudo a inquieta e a desafia no seu ser no dia-a-dia? Eu julgo que este momento era um momento muito valioso no despertar do jovem para a sua vivência em igreja. Será um momento de encontro, claro que as condições que estamos a viver não estão a favorecer a preparação. E acho que isso era essencial, essa preparação em conjunto, de proximidade, de presencial. Sei que há algumas coisas que estão a ser feitas online, à distância, mas não é o mesmo. Há logo ali uma quebra, o que nós estamos aqui a fazer agora, estamos a conversar, mas há um vidro que nos separa e a distância não é a mesma coisa. Julgo que é completamente diferente. Mas acredito que esse encontro vai abrir horizontes e que vai marcar presença e vai trazer mudanças. Eu posso testemunhar, eu participei em 2 jornadas mundiais, não como jovem, mas sim já como membro dos secretariados da Pastoral Juvenil. Estive em França em 97 e em Roma em 2000. E realmente é um encontro que abre horizontes, que nos faz sentir a pertença de uma igreja universal. A minha paróquia deixa de fazer um bocadinho sentido, afinal isso não é uma coisa minha, isso não é dos meus vizinhos e daquelas pessoas que eu conheço e que vivo todos os dias. Isto é muito grande, isto tem uma dimensão muito maior. Pelo menos eu tive essa sensação nas jornadas que participei e fez-me perceber essa dimensão de Igreja Universal, que nós falamos que não, mas que ali vive-se. E vive-se em festa, em alegria e também descoberta do outro. Era uma alegria tocar em alguém que comigo só sabia a palavra aleluia, era a única coisa que nós todos falávamos da mesma forma, era aleluia. Mas o tocar, e os jovens gritavam. Eu falei agora com alguém que é de Panamá, ou com alguém que é da América, do Canadá, daqui e dali, e isso promove encontros. E julgo que será um despertar para o futuro e talvez a necessidade, os jovens sintam a necessidade a partir daqui de viver em grupo e grupos organizados com objetivos comuns que tendo como objetivo transformar o mundo num mundo melhor, porque eu acho que é isso que todos procuramos. Consciente de que realmente os tempos que correm não são facilitadores de uma boa preparação, mas gostaria muito que todos os jovens tivessem a oportunidade de viver essa experiência. Uhum. E eu acho que vai abrir caminho. Sim, a Graça trabalhou com jovens. Se pudesse hoje fazer uma comparação entre a capacidade que os jovens do seu tempo, em que, enfim, estava na pastoral juvenil, tinham para o compromisso e a de hoje, que comparação faria? Nós geralmente, os mais velhos, somos sempre um bocadinho botas de elástico e dizemos, no nosso tempo é que era, também estamos a chegar a esta fase, não é? Às vezes caímos nessa tentação, que era aquilo que os nossos pais diziam, no nosso tempo é que era bom. Hoje, se calhar nós também já começamos a encaminhar-nos para isso e dizer assim, se calhar os jovens no nosso tempo tinham um sentido de compromisso diferente, mas é realmente assim ou de facto nós, igreja, nós que estamos neste momento nos movimentos de apostolado, nós que estamos neste momento nos diferentes serviços da igreja, não lhes damos o espaço, gostamos muito deles, queremos muito que eles venham, mas não lhes damos o protagonismo que lhes é devido, como diz o Papa Francisco na exortação Cristo Vive? Sim, acho que são as duas coisas. Somos nós que queremos todo o rigor manter uma igreja como sempre a conhecemos e como acabei de dizer, que o nosso tempo é que era bom. E não damos o protagonismo ao jovem, é verdade. E deixá-los ser protagonistas desta igreja realmente acho que é a grande mudança que tem que se fazer.
Mas acredito que se eles se sentissem protagonistas dessa igreja, que se iriam comprometer, como já disse há bocadinho, na transformação deste mundo para um mundo melhor. No entanto, são jovens diferentes. Perguntava-me se fazia comparação, que comparação fazia o compromisso. Nesta altura ainda nós conseguíamos alguns grupos, não vou dizer que eram jovens todos da paróquia que aderiam, mas as paróquias quase todas tinham grupos de jovens e esses grupos eram comprometidos com a vida da igreja e com algumas atividades e fazíamos atividades de conjunto a nível da pastoral juvenil. No entanto, eu julgo que é o compromisso. Hoje em dia, a grande diferença é mesmo comprometer-se. O jovem está muito virado para si e não tem muitas coisas, vive muito um mundo digital, mas a proximidade não se faz por aí. Juro que tem que ser presencial, mas a análise que eu faço, e realmente assim, eu não recorrendo a nenhum estudo, né, é realmente o compromisso que eles não se comprometem, mas se calhar também porque não os adicionamos a isso. Conseguiríamos dar volta e combater esta cultura do fast food, porque no fundo é o que nós transplantamos para as nossas vidas, não é? Tal como não temos tempo para cozinhar e vamos ali à hamburgueria mais próxima buscar um hambúrguer pré-fabricado, também muitas das soluções que encontramos para a nossa vida são muito neste contexto do fast food, ou seja, investimos e queremos logo ver o resultado imediato, saciados imediato, e a fé não é isto, não é? Não, é fé caminho, tem que se fazer. E julgo que há volta a dar, a insistir nesse trabalho de sensibilização e julgo que há um ensino a fazer ao jovem, que é o olhar para si, para o mundo que o rodeia. Eles às vezes não são interpelados nesse sentido, não se faz pensar, dá-se-lhes coisas, mas não se faz pensar. E este pensar em si, dar as suas opiniões sobre si, sobre o outro, comparar as suas opiniões com os outros, e claro, e depois fundamentar essas opiniões e as suas ideias com a palavra de Deus. Afinal, Jesus também falou disso, também teve preocupações no seu tempo também. Portanto, nós conseguimos encontrar todos os nossos problemas de hoje em dia fundamentadas em frases bíblicas e nas parábolas de Jesus e assim. Portanto, acho que falta assim um bocadinho este trabalho de pô-los a pensar e isto é torná-los protagonistas e de certeza que eles vão agir e vão ter necessidade de celebrar, porque fazendo este caminho, depois a pessoa vai se comprometendo e vai tendo vontade de mudar. E os jovens são muito solidários, e se nós virmos quando isso não muda em nenhum tempo. Sempre que é necessário uma campanha de solidariedade, eles são os que avançam logo e vão e comprometem-se com aquilo e vão de alma e coração. Mas, claro, que também há um trabalho, todas essas coisas que já falamos e que estão à volta e que condicionam a participação e o compromisso, isso sim. Mas eu acredito nas crianças e nos jovens. Em termos de igreja, está a faltar uma catequese mais próxima. Não é já só fisicamente decorrente desta ausência da pandemia, não é? Mas está a fazer falta uma catequese mais próxima, não só dos jovens, mas das próprias famílias. A Graça tem essa experiência de ter sido catequista durante muitos anos. Já não o é há algum tempo, mas ainda assim é uma mulher atenta e sabe como é que as coisas se desenvolvem. Não mudou assim tanto desde o tempo que deixou de ser catequista até agora. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto é se efetivamente é necessário apostar mais na catequese como sendo um dos serviços pilares da organização da Igreja. Sim, julgo que sim, a catequese. E hoje em dia, julgo que as catequeses da adolescência poderiam ser só um bom local para apostarmos nisso. E eu acho que
Acho que sim, acho que sim. Acho que os catequizantes não se identificam um bocadinho, principalmente as catequeses da adolescência, porque julgo que a infância está bem conseguida. Isso não invalida que o padre e o catequista, portanto, o catequista se demita do seu papel, mas não, terá um papel mais importante de coordenação e de coordenar tudo aquilo que eles vão programando e levá-los depois ao encontro da palavra e dos desafios que devem, portanto, Portanto, no fundo, não ser tanto uma realizar, aula, exato. no fundo, não ser tanto uma aula, como muitas vezes transformaram as salas da catequese, mas ser essencialmente um espaço de experiência. E o espaço de experiência passa justamente por esta capacidade que os jovens têm de poderem participar, serem eles confrontados com o seu próprio eu e depois do eu também serem confrontados com Jesus e com a experiência de Jesus. Deixa de vila. Estava eu a dizer, eu tenho a impressão que nós estamos com problemas na net e não sei se há muito tempo está ligado. Eu não consegui ouvir a sua pergunta. Estava-lhe eu a dizer que se esta necessidade que temos de transformar a catequese, deixá-la de ser, tirá-la da sala de aula, porque este é o formato muitas vezes da catequese, é quase como que um prolongamento da sala de aula, e levar os jovens a fazerem uma experiência completamente diferente, não só questionando-se a si próprios, mas também questionando-se sobre quem é Jesus e quem é efetivamente este Deus que é amor. Sim, acho que, pronto, exato. Esses gestos e ações que fazem reconhecer a presença de Deus, julgo que têm que ser trabalhados e acho que há que trabalhar esse envolvimento, porque não se podem identificar com aquilo com aulas, como dizia, tirar-los da sala de aula, preparar gestos de solidariedade, portanto, olhar o meio que os rodeia, tentar descobrir esse Deus, esse Jesus no outro, na comunidade, na natureza. Eu acho que esse caminho há que se fazer. E a parafrasear, porque senão a gente não está cá de volta. Uhum. E claro que o papel do catequista é importantíssimo. No entanto, essa de seguir guiões, juro que não está a dar assim muito resultados. E depois vemos que eles, ao terminarem o 10º ano, o 10º ano, ao fazerem o crisma, nunca mais cá voltam, não se comprometem. Eu juro que faltam momentos de encontro e reflexão. E as catequeses da adolescência, volto a repetir, seria um bom começo, um bom sítio para começar, ou um bom grupo para começar e despertá-los para gestos de compromisso e ensiná-los a rezar, porque a oração também parece que falta um bocado e eles se calhar não dão valor porque também não experimentam, não acontece e isto faz falta. Isso leva-nos à questão do testemunho, não é? O Papa Francisco várias vezes tem alertado para o funcionalismo dentro da Igreja, fazemos muitas coisas, fazemos muitas reuniões, fazemos muitos eventos e depois falta-nos tempo para conhecermos Jesus e sermos à sua imagem e semelhança. Insisto, é um sinal dos tempos ou também falta este testemunho de alento, a começar pelos próprios sacerdotes, que gerem, às vezes parece que são gestores de empresas, não é? Administram sacramentos e não têm tempo. Não têm tempo, sim, e não têm tempo. Exato. Dos sacerdotes e das famílias. Que vão os desafios. Sim. Também, porque tudo assenta na família. Eu fiz caminho na igreja, mas a igreja remeteu-se sempre à igreja doméstica. Eu cresci numa família de fé inabalável. O meu pai é um homem de oração, a minha mãe era uma mulher com uma alegria fantástica e que sempre viveu à luz da palavra de Deus. Mesmo nas adversidades, ela sempre nos ensinou que a mão de Deus estava ali. E sempre que acontecia alguma coisa na nossa vida, eu sempre lhe vi abrir a Bíblia, ela lia em silêncio e depois dizia-nos:
Está aqui a resposta. Deus está connosco e Ele diz-nos isso. E li uma frase ou assim, em voz alta. Portanto, este testemunho é muito necessário. Mas a vida que levamos é muito agitada, passamos de um lado para o outro e os pais não têm tempo. Falta esse testemunho. E esse testemunho é assenta naqueles 3 pilares com que começamos a nossa conversa: a gratuidade, a humildade e a proximidade. Isso aprende-se em casa, aprende-se na família doméstica, aprende-se na igreja familiar. Porque por muito que se ensine ou que se promova, se nós não temos essas bases, claro que não vamos aderir a esta vida de apertura ao outro. Mas sim, acho que há muitos gestos e ações que nos fazem reconhecer a presença desses valores na igreja e nos seres responsáveis, nos padres, nos responsáveis dos movimentos. Há coisas muito bonitas, mas se calhar destacava aqui a preocupação de fazer coisas. Como dizia há bocado atrás, dar protagonismo e também referi isso que o Papa dar o protagonismo aos jovens para termos futuro e para que depois eles hoje, que se não fizerem o presente, não vão conseguir depois no futuro continuar este caminho e fazer, julgo eu. E portanto, os catequizantes, como falávamos há um bocadinho, não estão a identificar-se com aquilo que lhes é dado, não fazer coisas para eles, não. Julgo que eles têm que fazer em conjunto, têm que promover, têm que dar ideias e depois então coordenar aquilo e ver o melhor que se pode fazer com aquelas ideias e sempre fundamentando com a palavra. Eu julgo que este é um bom caminho. Vivemos uma pandemia, estamos mesmo na reta final da nossa conversa, vivemos uma pandemia, a Igreja tem sido o rosto de Deus junto de quem mais precisa, do ponto de vista social, do ponto de vista assistencial. Há coisas muito bonitas, utilizando as suas próprias palavras, que têm sido desenvolvidas pela Igreja, por pessoas ligadas à Igreja, por cristãos. Vamos ficar melhores, Graça, depois desta pandemia? Não sei. Se vamos ficar melhores, se aprendermos a lição, talvez. Muitos são os sinais que esta pandemia nos deu. O parar. Portanto, há uma coisa que nas quarentenas, quando ficamos fechados em casa, que fazia até alguma impressão, era escutar o silêncio. Havia silêncio nas ruas, não se ouviam as crianças, não se ouviam os carros, conseguia-se ouvir a natureza. Os passarinhos passaram a ter grande voz. E não sei, se calhar, se aprendermos que parar um pouquinho, talvez seja uma das grandes lições desta pandemia, deste tempo que vivemos. Mas também sei que o medo assola muitos filhos de Deus e os impede de se envolverem. Isto é verdade, a distância. Portanto, uma certeza acho que tenho, que ficaremos diferentes. Mas melhores só se aprende quando nos comprometermos a 110%. Como dizia, há uma história quando Madre Teresa de Calcutá faleceu. Eu vi uma história na televisão de um senhor, um médico, que tinha batido à porta e se tinha ido oferecer para a sua missão. E ela perguntou se ele estava disponível a dar a 110%. E ele diz que ficou, isso foi um testemunho à viva voz numa daquelas reportagens que apareceram na televisão. E ele disse 110, ele disse 100 não me serve, se estiveres só disponível para 100 não me serves, mas se estiveres disponível para dar os 10%, aqui já podes ficar. Portanto, acho que é isso que temos que fazer, os 10%, comprometermos com esses 10% a mais. E aí, se calhar, vamos ficar melhores. Fica o desafio. Muito obrigada, Graça Amaral, na primeira pessoa. Que agradeço. Muito mais obrigada. Uma vez, o mais convite. Obrigada. Afinal, não foi assim tão difícil. Não foi, não. Olha, espero que a nossa conversa abra caminho. Sim, também eu fico com 3 notas essenciais desta nossa conversa: escutar o silêncio, abrandar o ritmo e comprometermos-nos, não a 100, mas a 110%. 110. Voltamos para a semana. Obrigada, Graça. Ok, muito obrigada, boa tarde.